gostaria de agradecer, antes de mais nada, né, o aceite do convite de Jamile de estar aqui conversando um pouquinho com a gente sobre cuidados em saúde e sobre um tema tão polêmico ainda, tão delicado, que é os cuidados paliativos. Jamile Brito, né, ela é terapeuta ocupacional, ela é especialista em contextos hospitalares, faz parte da equipe lá do Hospital das Clínicas, ela é lotada especificamente na enfermaria de oncologia e faz parte da comissão de cuidados paliativos lá do Hospital das Clínicas, da UFPE. Então, não existe ninguém melhor do que ela para falar sobre cuidados paliativos, né? Nesse momento aqui no universo da terapia ocupacional. E aí a gente queria realmente saber de tudo um pouco, né, Jamile? Do que é o cuidado paliativo, né? Quem são esses pacientes que têm indicação do cuidado paliativo? Quando indicar o cuidado paliativo? Como é que funciona? Vamos fazer uma introdução mesmo, né? Faz conta que a gente não sabe nada sobre cuidados paliativos, a gente quer saber o que danado é isso. Então, eu queria começar agradecendo, Amanda, pelo convite, né? Pela honra de participar aí dessa experiência que para mim é muito nova, né? Essa questão aí de Instagram, live, isso é muito novo, mas eu aceitei o desafio exatamente em prol, né, de divulgar um pouquinho entre os terapeutas ocupacionais, os não terapeutas ocupacionais, um pouquinho sobre o que é cuidado paliativo e como a gente pode entender melhor sobre isso e cuidar melhor do outro, né? Então, assim, hoje, como você já me apresentou, eu estou lotada na enfermaria de oncologia do Hospital das Clínicas e faço parte da comissão de cuidados paliativos do HC, tá? É uma comissão que se propõe a matriciar as equipes clínicas do hospital, onde tem assim, muita confusão, que ainda é não cuidar, é quando se deixa de investir no paciente. E, na verdade, é o contrário. É quando a gente passa a olhar, é o momento do cuidado, onde a gente passa a olhar o doente e não mais a doença. Né? Então, a gente vê aí que a OMS, desde 2002, ela traz um conceito de cuidado paliativo como uma abordagem de cuidado multidimensional, né? Indicada para pacientes que estão fora de uma possibilidade de cura de uma determinada doença. Então, todas as doenças, né, que não existe uma perspectiva de cura, ela é elegível para o cuidado paliativo. Então, ainda existe um mito que as pessoas associam a doença oncológica, né, ao cuidado paliativo. Acha que só o paciente com câncer é elegível para cuidado paliativo, mas não. Existe um rol de doenças, por exemplo, doenças cardíacas, por exemplo, né, insuficiência cardíaca congestiva, doença de Parkinson, síndromes demenciais, olhando para a área infantil, né, a paralisia cerebral. Então, existe um rol de doenças onde você percebe que a doença ela não vai responder a um tratamento curativo em si. É o que a gente vai chamar de paliativo, que a gente vai cuidar do doente, dos sintomas, do controle dos sintomas, para que aquele doente tenha uma qualidade de vida melhor, independente desse tempo, né? Então, o que é que o cuidado paliativo propõe? Que ele deve começar imediatamente após um diagnóstico de uma doença desse tipo. Então, a realidade que a gente percebe hoje é que o cuidado paliativo ele é indicado no momento inapropriado. Normalmente é indicado para aqueles pacientes que estão em fase final de vida, estão no processo ativo de morte, né? E, na verdade, o objetivo era iniciar junto com o diagnóstico. O que vai mudar é a proporção que eu vou oferecer esse cuidado para o meu doente, certo? A partir do momento que essa doença avança, a gente vai dando mais, né, o cuidado ao controle dos sintomas. Eu tenho um gráficozinho para ver se vocês conseguem ver. Estão observando? Está conseguindo observar? Mais ou menos, tem que chegar um pouquinho mais perto. Mais perto? Veja aí. A ideia aqui é só tentar sistematizar um pouquinho de quando esse cuidado ele deve começar. Então, aqui eu tenho um diagnóstico de uma doença que não tem uma perspectiva de cura. Então, eu vou começar um tratamento, né, tradicional, como a gente chama, e o tratamento paliativo, tá? E com o passar do tempo, a proporção que essa doença vai avançando, eu vou diminuindo
a oferta da terapia modificadora de doença, tá? E vou aumentando o cuidado paliativo. E isso vai até o pós-morte, né? Isso segue durante a morte do paciente e continua no cuidado pós-morte com a família. Então, um diferencial desse conceito, se é assim que a gente pode falar, é que o cuidado vai para além do paciente. A gente olha também o cuidado com essa família e esse cuidador. Tá? Tu trouxe aí um pouco do que a Organização Mundial de Saúde hoje ela tem como premissas, né? Porque na realidade a saúde, né, nos tempos, ela veio mudando o seu conceito, né? Antes a saúde era realmente a ausência de doença e hoje a saúde é uma coisa muito mais ampla, né? E aí, inclusive a Organização Mundial de Saúde hoje reconhece a CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade. Exatamente. Por quê? Porque a OMS hoje entende que a gente precisa olhar para as capacidades do paciente. Né? Do sujeito, exatamente. A gente vai cuidar da vida, da saúde e não da doença. Né? Que vai para além dos determinantes da doença, né? Isso, exatamente. A pessoa que está doente, ela não está associada apenas à condição da saúde do ponto de vista biológico, mas ela está inserida no contexto social, espiritual, e o cuidado paliativo vem agregar isso. Então, eu acho que é uma questão, inclusive, de mudança de paradigma, né, da sociedade. Porque hoje ainda o cuidados paliativos é apresentado a gente num momento muito tardio. Eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoalmente, porque isso é um bate-papo, né? Pra gente conversar, né? Certo. Há 6 anos atrás, aproximadamente 6 anos atrás, meu pai faleceu com câncer de pâncreas. E foi um diagnóstico, assim, relâmpago, né? O diagnóstico foi em novembro, em dezembro ele faleceu. E eu me recordo muito bem, assim, que eu acho que nas últimas semanas de vida dele, o médico da equipe que ele estava internado na UTI, chamou a família, eu e minha irmã, estava lá na ocasião, e uma tia minha, que é médica, minha irmã do meu pai. E aí ele veio falar sobre cuidados paliativos quando meu pai estava na UTI, né? Em momento nenhum foi apresentado para a gente os cuidados paliativos quando a gente recebeu o diagnóstico de que era um câncer que não tinha cura, né? Então, quando chegou na UTI, ele chama a família e pergunta se a gente quer que, em algum momento, se tem uma parada, a gente quer que reanime. Claro que eu quero. Claro que quer. Quem não quer? Né? É como se você estivesse negando a vida à pessoa que você ama. Como se você dissesse que não permite que ela viva mais, você negando essa assistência. Exatamente. Né? E embora ele tenha tentado argumentar, dizendo, mas a ressuscitação pode provocar danos, fraturar a costela, machucar, ferir o esôfago, enfim, por uma doença que não tem cura, né? E mesmo eu, sabendo dos cuidados paliativos, eu disse, eu não quero. Mesmo eu sendo da profissional de saúde, mesmo eu orientando os meus pacientes sobre a coisa do cuidado para além, né, da doença, eu não aceitei. Né? Eu disse, não, eu quero que você faça qualquer coisa para o meu pai não morrer, sobreviver. Porque naquele momento é o que você acredita, porque foi apresentado a você como uma forma de vida ou morte, né? Exato. Você permite, você quer que morra e que aquilo possa acontecer, a morte, mas a gente fazendo tudo que a gente pode fazer ou não. E aí é importante a gente trazer para a discussão, Amanda, alguns conceitos, né? Por exemplo, muita gente acredita que o cuidado paliativo, por exemplo, é um tipo de eutanásia, né? Porque a gente está antecipando a morte do paciente. Mas, na verdade, o que o cuidado paliativo se propõe é o que a gente chama da modalidade de ortotanásia, que é aceitar a morte como um processo natural da vida, né? Então, a eutanásia, ela antecipa a morte do sujeito, né? A gente vai, é uma morte piedosa, então a gente vai antecipar a morte por conta do sofrimento que aquele sujeito tem e a gente vai antecipar esse processo. A ortotanásia não, ela acredita, ela defende de que a morte ela deve acontecer de uma forma natural, né? Seguindo o ciclo natural da vida. Então, não, por exemplo, não submeter esse paciente que está fora de possibilidades de cura a procedimentos que seriam dispensáveis, que não ia mudar o curso da doença, não ia mudar o final da história, né? A diferença é de como a gente vai chegar nesse processo de morte. É de uma forma invasiva, a gente causando mais sofrimento do que a própria doença já traz para aquele sujeito, né? E aí a gente também tem
é a questão da distanásia, que a gente faz o quê? É exatamente isso que você falou, é colocar o paciente que tem uma doença, que o final não vai ser modificado, mas a gente investir, se a palavra é essa, em intubação, a gente vai afastar aquele sujeito da família, né? A gente vai deixar de ouvir muitas vezes e considerar o que aquele paciente ele desejava para esse momento de vida, né? Porque muitas vezes se a gente conversar, né, entre amigos, a gente vai entender que todo mundo vai dizer, como é que você quer morrer? Todo mundo vai escolher. Eu não quero sofrer, eu quero morrer, né? Uhum. Às vezes junto com a minha família. Tem paciente que diz que não, que quer morrer de fato, longe da família, a gente precisa respeitar isso. Mas assim, a gente tem muita diferenciação em relação a esses conceitos. E cuidado paliativo não é eutanásia, a gente não está antecipando, a gente só está acreditando e aceitando a morte como algo e um curso natural da vida. É por isso que eu falo que é uma questão assim, de paradigma, é uma coisa de mudança de pensamento, mudança de conduta diante da vida, porque a gente vive ainda numa sociedade que realmente enaltece a vida e transforma a morte em algo realmente muito penoso, de muito sofrimento, né? A gente valoriza negativamente demais a morte. A gente não consegue encarar ainda a morte como uma coisa natural, né? O egoísmo do ser humano, né? De querer que a pessoa esteja ali por perto, mesmo sofrendo a todo custo, né? E assim, falar de morte é um tabu, né? Parece que falar de morte vai chamar aquilo para perto da gente. Muitas vezes, muita gente que está perto de mim fala, vixe, tu gosta de falar muito de morte, vixe, vira essa boca para lá. É como se a gente, toda vez que falasse nela, a gente aproximasse ela da gente. Mas, na verdade, é a gente reconhecer isso. E eu esqueci o que eu ia falar. Então, mas eu vou fazer uma pergunta. Exatamente isso. Eu vou fazer uma pergunta que você trouxe um pouquinho aí sobre o desejo do paciente de ter uma boa morte, né? Do mesmo jeito que a gente quer viver bem, a gente também quer morrer bem, né? Uma morte sem sofrimento, sem muitas angústias, enfim. E aí você trouxe essa coisa do paciente, né? Querer uma morte tranquila, né? De aceitar os cuidados paliativos. Isso é uma obrigatoriedade. Eu digo assim, quando o paciente está inconsciente, é a família que você conversa, né? Se aceita a paliação ou não. Mas quando esse paciente está orientado, né? Consciente, orientado, o cuidados paliativos, ele só é concedido a esse paciente se esse paciente aceitar ou a família pode tomar essa decisão, sem nenhum consentimento dele. Não. O paciente, ele é o sujeito principal desse cuidado, né? O que a gente sabe de cuidado paliativo é que ele deve ser uma proposta em comum acordo entre a equipe, a família e o paciente. Porque muitas vezes o paciente não está entendendo o que está acontecendo, a família não entende o que está acontecendo, acha, né? Vem aí as questões do imaginário. Então, assim, se o paciente ele tiver consciente e orientado, o que é que se propõe? A equipe precisa mostrar a esse paciente quais são as possibilidades curativas que ele tem e os cuidados que ele precisa ter a partir de agora. Então, o que a gente vê normalmente na prática da gente é que a família diz que não quer, que não aceita, e o paciente ele diz que quer. E aí é o que a gente chama de diretiva antecipada. É a gente construir esse plano de morte junto com o paciente. E isso precisa ser respeitado, isso é um direito do paciente. Isso precisa estar registrado em prontuário, né, para que a gente possa garantir minimamente o desejo daquele sujeito. Agora, se de forma, né, equivocada, esse cuidado paliativo, ele for ofertado no momento que a doença está fora do controle, totalmente, e o paciente ele está inconsciente, a família, ela é consultada, né, mas o médico, ele precisa observar alguns princípios, né, da não maleficência. Então, se a intervenção que for ser ofertada naquele indivíduo, naquele sujeito, ele for ofertar mais mal do que o próprio processo de doença, ele não deve ser feito. Então, assim, em geral, ele precisa ser algo acordado, né, entre a família, a equipe e o paciente. E o paciente, ele é o principal sujeito aí nesse momento. E por que muitas vezes, voltando um pouquinho, por que essa dificuldade, às vezes, da própria equipe reconhecer esse momento? Porque a gente, principalmente a gente da saúde, a gente foi formado para curar, para recuperar, né? E parece que quando a gente
reconhece que aquele paciente precisa de um cuidado diferenciado, porque a doença não tem mais controle, é como se a gente estivesse admitindo a nossa incompetência. Eu não fui suficientemente bom para mudar o curso dessa história. Então, por isso que ainda é tão difícil, inclusive para a própria equipe de saúde. A gente já ouviu vários médicos dizer que como é difícil dizer ao paciente que ele está num momento de tratamento difícil e de doença e que isso vai levar ele à morte. E aí a gente estimula que os próprios médicos conversem sobre isso, né? Porque muitas vezes quando o paciente ele sabe disso, e aí a família às vezes tenta poupar o paciente disso, não diga, porque se ele souber, ele vai entrar numa depressão e ele vai morrer mais rápido. É o que a gente escuta muito, né, no nosso dia a dia. Então a família tenta poupar, a gente fica aquela conspiração do silêncio. O paciente ele sabe que está no processo de finitude, que vai morrer. A família sabe, mas ninguém fala sobre isso. E o que é que a gente vê? Que se perde muito tempo. Porque quando alguém está perto desse processo de morte, é como se a gente se despisse de todo e qualquer preconceito, a gente se veste de desejos, muitas vezes de desejos diferenciados. As motivações passam a ser outras. Então, é o que a gente sempre conversa com a família. Será que não falar a esse paciente, né, que ele está com uma doença grave e que ele vai morrer, que a gente não define esse tempo, será que isso não vai estar possibilitando ele viver melhor o tempo que ele tem, né? Mas a família muitas vezes entende como não. E aí a gente coloca, mas é um direito do paciente. A gente não vai chegar lá e vai dizer, olha, o senhor está morrendo. Mas se ele perguntar, isso vai ser dito, né? Então isso precisa estar muito claro para a própria família. Não é porque a família não quer que se fale sobre isso. Não. A gente vai falar sobre isso, mas se isso for desejo do paciente e na proporção que ele precisa saber. Porque também a gente não vai vomitar milhares de informações, né, e dizer simplesmente, ou então dizer, olha, o senhor está com a doença grave, vai morrer, e sair da beira do leito. A gente precisa ouvir o que é que aquele paciente sabe daquela doença, sim, o que é que ele está sentindo, porque ele sente, ele sabe que o corpo dele não é mais o mesmo, ele sabe que a energia, que a funcionalidade não é mais a mesma. Né? Isso. Então, muitas vezes a gente não quer tocar no assunto porque a gente acredita que aquilo vai provocar sofrimento ao paciente, mas o sofrimento já está posto. Uhum. Muitas vezes falar sobre isso é criar um canal de comunicação para aliviar, inclusive, esse sofrimento. Isso. Né? Uhum. Alisson deu até uma sugestão aqui de um filme que A Morte é um Dia que Vale a Pena, né? Que é um filme realmente muito bonito, que fala muito sobre essa questão mesmo da finitude, né, da naturalização da morte, enfim. É bem bacana esse filme. Uhum. Mas tem algumas dúvidas também, Jamile, que as pessoas têm, né, em aceitar os cuidados paliativos, que é sobre o sofrimento, né, se esse paciente vai sofrer. Esses cuidados paliativos, eles só são ofertados no ambiente hospitalar ou não? Esse paciente ele pode ir para casa. Nayana acabou de comentar aqui que ela quer, né? O desejo dela é morrer em casa junto dos seus. Uhum. Esse desejo ele é concedido? O paciente ele pode voltar para casa? Como é esse cuidado em casa? Me diz aí. Uhum. Pronto. O cuidado paliativo ele pode ser feito em qualquer ambiente, né? Então, muitas vezes a família acha que só vai estar prestando cuidado se o paciente estiver dentro do hospital. Mas o paciente muitas vezes expressa o desejo de ir para casa. E essa alta para casa ela é permitida desde que se garanta que o paciente, isso não vai gerar mais sofrimento, né? Uhum. Se os sintomas do paciente estiver controlado. Então, por exemplo, essa semana a gente está com um paciente na enfermaria de oncologia, que ela teve a notícia que a doença está fora do controle, o tumor cresceu muito, e ela pediu para ir para casa. Ela disse, eu quero ir para casa. Porém, ela está com dor não controlada, né? Ela está com dispneia. Então, ela não tem hoje condições clínicas de ir para casa, porque ir para casa vai provocar outros mal-estar, outros sofrimentos além da doença. Então, eu fui uma das profissionais que cheguei perto dela e perguntei, a senhora acha que está em condições de ir para casa? Né? E ela parou, ficou olhando assim para mim, demorou alguns segundos e balançou a cabeça dizendo que não. Então,
é dar o tempo para esse paciente se perceber. Então, se o paciente se tiver garantido esse controle de sintomas em casa, e principalmente o sintoma dor, que é o que a gente fala aqui em cuidado paliativo, que a gente não permite que um paciente sinta dor. Então, se essa dor ela estiver controlada, se esse padrão respiratório estiver dentro do aceitável para o conforto daquele paciente, ele pode sim ir para casa e esses cuidados ser mantidos lá. E aí, a qualquer sinal de que isso está fora do controle, a família pode e deve trazer o paciente de volta para o hospital. Porque muitas vezes a família não aceita porque acha que se levar o paciente para casa, ele necessariamente vai morrer em casa, né? E aí começa a dizer, não pode morrer em casa porque eu vou ficar com essa lembrança, porque tem criança. E aí começa a vir várias fantasias. E o que a gente coloca é aqui, vai para casa para estar junto aos seus, fazendo aquilo que é importante, né, para o paciente e para a própria família sentir que ofereceu esse cuidado. E no momento que for definido de que os sintomas estão fora do controle domiciliar e a família quiser e o paciente já tiver expressado esse desejo, ele vai para casa. Ele vai para o hospital, perdão. Então, assim, já aconteceu alguns casos de que o paciente, ele foi para casa, ele começou a rebaixar o nível de consciência, né? Não queria mais comer, ficou acamado, mas a família sabia que o paciente não desejava mais ir para o hospital, né? Então, tem o suporte da equipe, né? E aí o médico muitas vezes vai até esse domicílio, ou normalmente os paliativistas são médicos, assim, muito humanos, muito próximos, com muita empatia. Então, fica com controle, até o próprio celular, o próprio contato pessoal, e faz o acolhimento àquela família e vai dando as orientações do que aquele paciente precisa. Se de fato precisar ir para o hospital, para que a morte não seja algo sofrido, ele vai para o hospital sim, mesmo estando em cuidado paliativo. Ele deve ir. Aninha trouxe uma pergunta aqui, que eu vou fazer a pergunta, mas com essa pergunta eu acabei me lembrando de um caso, de um apresentador de televisão, Marcelo alguma coisa. Ele descobriu, de telejornal, ele descobriu, Marcelo Rezende, ele descobriu que tinha um câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas não tem cura, né? É um câncer realmente muito letal. E ele não aceitou o tratamento convencional. Ele preferiu se refugiar num sítio, entrar em contato com a natureza, né? Tomava só chás, produtos naturais para minimizar a dor, o desconforto, mas ele não aceitou, ele se negou a fazer o tratamento convencional. Aí a Aninha está perguntando, negar o tratamento, que não vai te dar uma garantia de um tempo maior de sobrevida, é um tipo de paliação? Ele fez a diretiva antecipada dele, né? Ele expressou o desejo dele. Então é isso que a gente fala de diretiva antecipada. Isso, exatamente. Ele definiu o que para ele era importante nesse momento. E assim, a gente percebe o quanto isso, o paciente, ele também é estigmatizado, né? Porque quantas vezes a gente já ouviu falar de que fulano não tem amor à vida, né? Ou cicrano quer morrer, tá depressivo, descobriu uma doença, disse que não quer se tratar. A gente precisa observar, ouvir esse paciente, assim, quando a gente tem uma notícia ruim, normalmente a gente tem aquele impacto. E aí a gente pensa naquelas fases, né? Que a gente chama as fases do luto, que normalmente é aquela negação de dizer, não é comigo, e eu não vou, ou então eu não estou doente, e aí depois percebe que está doente, e vem a raiva, vem a revolta, e diz que não quer se tratar. Isso é diferente, tá? Porque essas fases, elas vão ser vividas, alguns pacientes passam por todas as 5 fases, né, do luto, outros pulam da primeira para a última, então vão da negação até a aceitação, mas a família passa por esse processo também, mas assim, a gente dá o tempo e ter a certeza de que aquele paciente, ele está entendendo o que está acontecendo e o que aquela conduta, aquela decisão dele vai provocar. Então, se o paciente, ele sabe, e mesmo assim ele decide, como aí Marcelo Rezende disse, não, eu sei que a minha doença é uma doença grave, mas nesse momento não é esse tratamento invasivo que eu preciso. Eu preciso fazer aquilo que é significativo para mim. Então, nem sempre o que é significativo para o paciente vai ser para
a família. E muitas vezes para a equipe, porque a equipe também fica balançada, né? Mesmo a gente trabalhando com morte diariamente, a gente às vezes olha e faz assim, poxa, será que não podia ser diferente? Mas a gente ter a consciência de que a gente está fazendo tudo que o paciente precisa e na medida que ele deseja. Jamile, quando o paciente, em oncologia especialmente, né, tem uma doença oncológica grave, mas que ainda tem possibilidade de cura, mas ele se nega a fazer o tratamento. Existe alguma conduta específica da equipe em relação a isso? A gente respeita e não insiste, ou a gente tenta... Enfim, como é que funciona? Uhum. Como tem essas fases, né, quando a gente tem uma notícia, uma má notícia, normalmente a gente tem essa fase, por exemplo, da negação, da revolta, e isso pode ser confundido, né, com esse paciente que acabou de receber essa notícia. O que normalmente, o que acontece é a gente dar esse tempo para o paciente, a gente acionar a equipe multiprofissional, porque muitas vezes a gente precisa que outros profissionais, com uma escuta ampliada mesmo, para além dos sintomas e só do diagnóstico, que a gente tenha certeza de que o paciente saiba o que está acontecendo e que aquela decisão foi consciente. Então, aí entra a psicologia, entra a própria terapia ocupacional, né? O próprio médico, as consultas passam a ser mais recorrentes para que o paciente ele esteja mais perto dessa equipe e a gente consiga observar se aquilo, de fato, faz parte das fases do processo de luto ou é uma decisão consciente de que ele não quer. Né? E aí o paciente também dizer que não quer ser tratado, não é que a gente vai deixar de mão. A gente não vai dizer, então vai para casa e esperar a morte. Não é isso. A gente vai continuar investindo o cuidado naquele paciente, mas é o cuidado olhando para ele e não para a doença. Sim. Então, mesmo ele dizendo que não quer tratamento, não quer fazer, por exemplo, uma radioterapia, uma quimioterapia, mas em algum momento ele pode sentir dor. E aquela dor deve ser controlada, né? Em algum momento ele pode entrar no desconforto respiratório. Esse desconforto ele deve ser cuidado. Então, dizer que também não quer o tratamento não é simplesmente lavar as mãos e deixar o paciente morrer sozinho. Não. E aí, esse tempo, o que é que normalmente a prática mostra? Que o tempo, ele é maravilhoso, né? Porque ele vai fazendo o paciente perceber a importância de outros cuidados para que essa morte seja vivida de uma forma mais tranquila. Entende? Jean, alguns colegas falaram sobre espiritualidade, né? Sobre a importância da espiritualidade dentro desse processo. Uma pergunta, uma curiosidade. Se você já se deparou na sua prática com mudanças de condutas espirituais, por exemplo, é aquele paciente que se dizia ateu e na hora da finitude ele clama por Deus. Ou o contrário, aquele paciente temente a Deus, frequentador da igreja, que nesse momento se sente desamparado e começa a negar a existência de Deus, coisas desse tipo. Tu já se deparou com isso? E para além dessas constatações da prática diária, como é que a terapia ocupacional pode trabalhar essa questão da espiritualidade com o paciente em cuidados paliativos? Pronto, vamos lá. Constantemente, isso é rotina. Todo dia a gente faz parte da nossa anamnese, né? Perguntar sobre, por exemplo, a religião. E a gente sabe que religião e espiritualidade são coisas diferentes, né? A religião, ela está muito ligada à questão da rotina, aos preceitos de uma determinada crença. E espiritualidade é o que dá sentido à vida daquele sujeito. Então, muitas vezes o paciente tem a espiritualidade, mas não tem uma religião, né? E na prática, o que é que a gente percebe muito? É aceitar Jesus, né? É mudar de religião, de fato. Então, antes eu era católico, agora eu sou evangélico, então às vezes aceitei Jesus aqui no leito do hospital. E a gente percebe na prática o quanto isso faz diferença, não falando da religiosidade, mas da espiritualidade. Sim. O quanto isso faz diferença em relação a essa vivência da finitude, né? E aí a gente percebe que isso fortalece muitas vezes o paciente, a família e a própria equipe. Né? Então, como a terapia ocupacional, eu lido com isso diariamente. A gente escuta, realmente ter os ouvidos despidos de qualquer
preceitos, porque muitas vezes é diferente daquilo, da nossa crença, né? Mas quando a gente tem essa audição ampliada, o próprio paciente, ele vai direcionar. Então, quando ele fala, por exemplo, que não consegue ter noites tranquilas, o paciente, é comum a queixa de não conseguir conciliar o sono, né, noturno. E aí a gente fala de que o que é que ele faz bem, o que é que ele faz sentir bem. E aí muitas vezes o paciente diz que no dia ele consegue ouvir um louvor, né, ele gostava de ler a Bíblia antes da doença, ou então agora por conta do problema da visão, ou então ele não consegue mais por motivos mil. Então a gente começa a agregar a essa rotina hospitalar, por exemplo, que é a minha vivência, aspectos que fazem parte da vida dele, que já faziam parte e que deixaram de fazer por conta do processo de adoecimento. Então a gente começa a trazer de volta essa questão da prática, muitas vezes religiosa, né? A gente traz fazer o paciente observar que, apesar da doença e apesar do momento clínico ser instável, existe vida. E essa vida pode estar atrás de qualquer coisa que seja importante para ele. Então, se a religião for importante, a gente vai trazer ela para o contexto atual. Então, assim, muitas vezes é muito frequente o paciente ter essa mudança, né, de religião e isso como ajuda ao processo de finitude mesmo, sabe? Certo. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Aí quando tu traz assim essa questão de o paciente antes do adoecimento gostava como atividade de ler a Bíblia. Aí a gente vai começar a falar sobre atividades significativas, né? Da gente poder resgatar o que é importante para o paciente para poder auxiliar no cuidado. Como é que os cuidados paliativos entendem, né? Atividade significativa, o que é que isso tem a ver com terapia ocupacional, como é que essas atividades são inseridas durante o tratamento, né, durante o cuidado com esse paciente, qual a importância das atividades significativas para esse processo de finitude. E traz um pouquinho da tua experiência, porque eu sei que tu tem um bocado de história. Né? Que a gente trabalha juntas, eu sei que tem um bocado de histórias, sempre exitosas, eu costumo dizer. Porque mesmo quando o final é a morte, o processo do cuidado é sempre muito exitoso. E eu fico sempre muito emocionada e feliz quando eu escuto as tuas histórias de vida aí dentro do processo de trabalho, né? Então, o que é atividade significativa, né? É tudo que cria, na verdade, naquele sujeito, uma estrutura motivacional mesmo. É aquilo que estimula, que é determinante para engajar aquele paciente, né? Em algo que seja significativo para ele. Então, a gente percebe na prática clínica que essas atividades, elas vão perdendo espaço e importância na vida desses pacientes. Seja por milhões de motivos, né? Pelo avançar da doença, pelos sintomas não controlados, às vezes pelo próprio internamento hospitalar, às vezes internamentos prolongados, às vezes pela família não proporcionar, às vezes está ali naquela cultura do cuidado e querer tanto oferecer cuidado e proteção para aquele sujeito que acaba não possibilitando ele viver aquilo que é importante para ele. Né? Ele acaba vivendo sobre o controle dessa família, sobre o que essa família espera dele. Então, assim, o cuidado paliativo, quando a gente olha para as dimensões, né, física, emocional, social, a gente percebe que o sujeito ele vai para além da doença. Então, a gente tem... E aí eu digo que cuidado paliativo tem tudo a ver com terapia ocupacional. Porque nós somos formados já nesse olhar, né? De olhar o sujeito como ser complexo, né? E como um todo. E o cuidado paliativo, ele prima exatamente isso. Então, claro que eu vou puxar a brasa para minha sardinha, que eu acho que cuidado paliativo sem terapia ocupacional não rola, não existe. Isso, né? E isso é muito claro para a equipe, porque a equipe tem a noção, a equipe paliativista ela tem consciência e ela dá importância, de fato, ao trabalho do TO. Então, assim, qual é o nosso principal objeto de trabalho com esses pacientes? É fazer que, mesmo diante de um contexto tão difícil, né, que ele consiga perceber o que ele tem de potencial, o que ele tem de vida, o que ele tem de saúde. Né? Então, a gente vai de contramão muito ao que a equipe toda está pensando. A equipe toda muito olha para
o sintoma, sobre o tratamento. Eu sempre brinco com o paciente, está preocupado aqui com o exame, com a veia, né? E a gente olha para o que tem de potencial, o que tem de habilidade. E aí a gente vai estimular aquele sujeito de acordo com o que ele tem de preservado e aquilo que é importante para ele. Então, assim, a gente tem várias histórias, né, de pacientes, e eu digo que fazer cuidado paliativo é muito difícil, porque nós, terapeutas ocupacionais, fomos formados para recuperar a função, né? E em cuidado paliativo eu vejo esse meu indivíduo, ele perdendo a funcionalidade, né? E eu preciso ir me adaptando junto com essas perdas, para que ele consiga se adequar, né? E perceber que mesmo diante a cada perda, ele tem um novo potencial. Então, exige muita energia do terapeuta ocupacional. E a gente precisa ter muita criatividade, porque coisas simples passam a ter uma importância enorme. E aí as pessoas começam a brincar comigo, dizendo que assim, um bolo de aniversário para um paciente acaba sendo um grande evento. Porque, na verdade, eu discuto aquele bolo de aniversário, qual é o sentido para aquele paciente, né? Então, eu preciso conversar, por exemplo, com a enfermagem para poder antecipar alguma medicação. Eu preciso falar com o serviço social para autorizar a entrada de um possível familiar ou o número de alguns familiares que normalmente não é permitido dentro do hospital. Eu preciso falar com a nutrição para saber se o paciente ele vai poder comer aquele bolo de aniversário ou simplesmente as pessoas vão chegar, cantar parabéns e ir embora, né? Eu preciso conversar com o médico para saber se naquele momento, naquele dia, ele não garanta que ele não precise sair para algum exame externo. Então, assim, atividades simples, elas devem ser consideradas na sua complexidade, de fato, para aquele paciente. Então, assim, nós na oncologia, nesses 4 anos que eu tenho na enfermaria, a gente já fez, por exemplo, casamento de pacientes que, em momento, uma relação já estável, de 20 e poucos anos do casal, né, entre o casal, e o desejo da esposa ela sempre pedia para casar. E ele dizia que não queria, não precisa disso, mulher, não precisa disso. Quando ele começou a perceber que o internamento dele estava se prolongando, né, mais do que os outros, e ele via que a capacidade funcional dele estava cada vez pior, no momento de atendimento, ele colocou para a equipe o desejo de casar, né? E ele queria casar no civil, porque a preocupação dele era de deixar alguma garantia para a esposa. Então, no imaginário dele, se ele morresse naquele momento, a esposa, por não ter um casamento, né, oficializado em cartório, ela não teria direito a nada dele. E aí a gente foi trabalhando, o serviço social fez um trabalho lindo com esse paciente, a gente conseguiu que o cartório viesse até o hospital, né, para que houvesse assinatura. Para surpresa, ela não queria, ela disse não. Agora quem não quer casar sou eu, né? A esposa disse que... Ai, mulher e aí né? E aí depois e aí a importância da equipe, porque aí a gente entendeu, né, durante o atendimento com vários profissionais da equipe, de que ela, na cabeça dela, aceitar aquele casamento era aceitar que ele estava morrendo, né? E aí ela disse, não, eu não quero casar para ter direito nada seu, eu queria casar por eu amar você, né? E aí a gente conseguiu trabalhar isso. A terapia ocupacional, eu brinco que assim, nós fomos a chave do casamento, porque a gente colocou os acompanhantes para fazer atividades, a decoração, né? Porque aí acabou sendo um grande evento no hospital. A gente envolveu os outros acompanhantes, as pessoas faziam, por exemplo, a gente fez uma cortina de coração, e os acompanhantes e os pacientes, eles cortando o coração, sabendo que era para um evento que ia ter na enfermaria, né? Mas aí a gente também acabou até para a privacidade do casal, a gente acabou nem falando sobre os pormenores. E aí, um dia antes do casamento, ela coloca que ela queria chamar todo mundo que participou, né, de forma indireta ou indireta, daquele momento. E aí a família trouxe do interior kit festa,
A gente conseguiu o grupo de músicas do hospital, né? Na hora, teve entrada no hall da enfermaria, teve a entrada deles, a equipe foram os padrinhos do casamento, né? Que lindo. Então, a gente viu médico, a gente viu enfermeira, a gente viu terapeuta, viu psicólogo, todo mundo fazendo parte daquele momento. Então, assim, a terapia ocupacional, a gente tirou uma foto dos dois, antes, né, do sim, e a gente conseguiu imprimir essa foto no mesmo dia e colocou para decorar a mesa. E esse paciente faleceu 2 dias depois, né? E essa esposa, ela esperou a gente chegar na enfermaria com o porta-retrato abraçado, dizendo: isso aqui foi o melhor presente da minha vida, né? E como a gente pôde perceber que o paciente, aquele momento vivido, apesar de tanto sofrimento, ele sabia que estava no processo de finitude, né? Mas o significado que aquele momento deu a ele, inclusive para ele ter a tranquilidade de morrer em paz, né? Sem a preocupação de estar desassistindo a esposa, né? Então ele morreu tranquilo, sabendo que ela oficialmente estava casada e que ela teria, por exemplo, direito aos bens dele. E aí a gente tem várias histórias. Tem um outro paciente que marcou bastante, de que ele estava internado no hospital, também um longo internamento, e o filho em um outro hospital, né, aqui do Recife, também num processo de doença avançado, né, e o filho lá, no outro hospital, morrendo, e o desejo dele de ir visitar o filho, mas ele muito debilitado, e ele também não queria que o filho o visse daquele jeito, né? Sem cabelo, porque o filho já estava tão grave que ele não queria trazer mais essa preocupação para ele. E aí a gente conseguiu uma articulação assim extraterrestre, a gente conseguiu tirar esse paciente da sala do hospital com a justificativa, a gente inclusive mentiu. A gente disse que ele ia fazer uma ressonância em um hospital. E ele saiu na ambulância do hospital para o outro, né? Para o outro hospital que o filho estava. Ainda bem que eu sou sua chefe, viu? Mas ó, eu costumo dizer que o cuidado paliativo pode tudo, porque a gente fundamenta o porquê disso, né? Ele saiu com todos os critérios de cuidado, né, de suporte à vida dele, necessário para ele naquele momento, mas e para fazer algo que a gente avalia também como positivo para o tratamento dele, né, porque depois dessa visita, por exemplo, ele teve muito mais motivação, né, de se envolver no processo mesmo, de apesar da dor, do longo internamento, se envolver no processo de cuidado dele, de uma forma que ele acabou tendo alta, e a gente considera que esse processo, essa visita acelerou, né? Porque motivou, envolveu ele naquilo que era importante para ele naquele momento. Então, a gente conseguiu levar ele para outro hospital. Ele, na maca, antes de entrar na sala do filho, ele disse: eu não queria que ele me visse desse jeito, na maca. Então, a gente conseguiu colocar ele numa cadeira de rodas, né? Ele usou peruca, né? Ele usou boné, para tentar minimizar o sofrimento do filho, mas a gente conseguiu proporcionar esse encontro. E também, em uma semana depois, esse filho veio a óbito. Ele ainda estava no hospital, mas como ele diz, né? Obrigado pelo que vocês fizeram por mim. E a gente começa a dizer que não foi caridade. Isso que a gente fez com ele não foi caridade, né? É porque a gente, de fato, entende que aquilo era importante para ele naquele momento. Então, se era importante para ele, era importante para a gente. Porque isso vai acelerar, inclusive, a recuperação, né, dele e esse retorno para casa. Então, assim, fale. Ô, Jamile, é possível fazer projetos em cuidados paliativos? O paciente, projetos de vida? Projeto de vida, com certeza. O que a gente fala, nós da terapia ocupacional, inclusive, fomos convidados a participar de um projeto com o nome Sonhos. E aí, até conversando com o idealizador do projeto, que era um oncologista renomado, né, internacionalmente, e aí a gente conversando sobre isso, eu disse, e por que não, em vez de sonhos, a gente trabalhar projeto de vida? O que vai modificar é que a gente não vai São projetos a curto dar prazo. uma perspectiva, exatamente, uma perspectiva de médio e curto prazo.
nós vamos viver, nós vamos projetar o possível, o momento, o para agora. E isso é um exercício, inclusive, para o paciente. Há pouco tempo, a gente teve um paciente, há menos de um mês, que ele exatamente, em todos os atendimentos da terapia ocupacional, ele colocava, né, a importância de um projeto que ele tinha de vida, de fazer um trabalho social dentro da comunidade dele. E a gente percebeu o quanto aquilo estava angustiando ele, porque era um projeto gigantesco. E a gente percebia que ele estava, a doença estava avançando numa velocidade que talvez ele não conseguisse colocar isso em prática. E aí o que foi que a gente fez? Vamos escrever, vamos colocar no papel, né? O que é que você quer? Qual é o objetivo desse projeto? E quem seriam os responsáveis? E aí foi um movimento tão interessante que ele começou a colocar professor principal e colocava o nome dele. E aí ele riscou o nome dele, né? Aí depois ele colocou professor assistente e colocou o nome dele e riscou o nome dele de novo. E quando eu cheguei para perguntar o porquê tinha riscado, ele olhou para mim e disse, eu não vou conseguir. E aí a gente até discutiu isso junto com a equipe de como uma atividade que aparentemente de menos valor, né, para muitos da equipe, que era um papel e uma caneta, era o recurso que a gente tinha, era o papel e a caneta, mas a gente estava trabalhando ali o projeto de vida, o que motivava aquele paciente. E aí, quando ele começou a perceber que ele não daria conta, ele começou a pensar em pessoas potenciais para aquilo. E a gente começou a trabalhar com ele que talvez a grande contribuição dele neste momento seria idealizar esse projeto, né? E deixar esse projeto para que pessoas que ele confiasse e que ele acreditasse colocasse isso para frente. E aí esse paciente veio a óbito, né? E esse projeto hoje está com a esposa. Então, se a esposa vai tocar esse projeto ou não, aí é outra coisa. Mas a gente conseguiu fazer com que o paciente ele percebesse a sua importância diante daquele projeto, mesmo ele sem conseguir efetivar, mesmo sem ele conseguir ir lá e dar aula. Mas ele deu a contribuição e ele deixou isso registrado. Então, assim, é muito do que motiva o paciente, do que é importante para ele e como aquilo vai estar envolvido dentro do processo de cuidado. E aí a gente, a terapia ocupacional, vai vendo, né, trabalhando, por exemplo, a atividade significativa junto, não deixando de lado a funcionalidade. A gente não deixa de lado a funcionalidade. A gente vai agregando essas habilidades e percebendo o que é que a gente pode trabalhar. Né? Por exemplo, o paciente lá do casamento era um paciente que estava debilitado, ele não conseguia nem vestir a blusa só. Uhum. Então a gente começou a trabalhar esses componentes, né, que ele precisaria para vestir a blusa sozinho no dia do casamento. Uhum. Entende? O paciente que foi visitar o filho, ele restrito ao leito, a gente conseguiu tirar ele para fazer a transferência para uma cadeira de roda. Então, isso é de um valor para aquele paciente inestimável. Entende? Eu acho que tudo que tu trouxesse aqui traduz o que Marinalva trouxe aqui. Ela escreveu que produção de sentidos da vida a vida em qualquer tempo. E é isso, né? Exatamente. É fazer com que aquilo que é significante para o paciente dê sentido à vida dele, mesmo ele sabendo que amanhã pode ser que ele já não esteja mais vivo entre nós. Né? Para quem acredita em vidas depois. E aí eu coloco, Amanda, que sempre assim, quando o paciente traz, né, essa questão da morte, eu digo, olha, a morte é algo que está posto, né? Todos nós, é algo que vai acontecer com todo mundo. Mas se a gente perde tempo pensando na morte, a gente deixa de viver aquilo que é importante. Então, é pensar na morte, de fato, como processo natural, vai acontecer, mas o que é que a gente pode fazer para dar mais vida a esses dias, que pouco importa se é uma semana, se é um mês, se é um ano. Tem pacientes que vivem anos. Minha mãe é a experiência disso. Minha mãe teve um câncer de mama e eu soube que ela estava em cuidados paliativos por um pedaço de papel, pela guia do plano de saúde. Quando eu olhei, estava lá o quadradinho, cuidado paliativo. Aquilo para mim foi um choque, né? Eu ainda não trabalhava com cuidado paliativo, com oncologia, e eu me lembro perfeitamente o sentimento que me tomou naquele momento, de dizer assim, caramba, minha mãe vai morrer, né? Minha mãe vai morrer e eu não tenho mais nada o que fazer por ela.
E aí a experiência me trouxe exatamente o contrário, né? O médico tinha dado um prognóstico muito ruim para ela, de 2 anos de vida, né? E minha mãe viveu, depois desse prognóstico, viveu 5 anos, mas ela viveu bem, ela viveu intensamente todos os dias da vida dela, entende? Ela pediu para internar no domingo, na quarta ela morreu, mas antes de morrer, ela pediu para tomar banho, né? E a gente foi para o banheiro, a gente tomou banho, ela, mesmo aquele banho lá vexado, porque ela estava com desconforto respiratório, mas aquele banho era importante para ela. E eu disse, mãe, a senhora vai para o banheiro, mas a senhora pode ficar muito cansada. Ela disse, mas eu quero, né? Então, a gente vai fazer isso junto, vai fazer de uma forma responsável, mas a gente vai fazer isso junto. E então, assim, hoje eu percebo que o cuidado paliativo, quando eu olhei aquela guia lá com o xizinho, fez eu perceber o valor que tinha aquela doença naquele momento na família da gente. Então a gente começou a fazer projetos, né? Eu tive meu primeiro filho nesse contexto. Eu já queria ter um filho. Não foi por conta da minha mãe, que estava em uma doença avançada, que estava em cuidado paliativo, que eu ia ter um filho. Não. Aquilo já fazia parte dos meus planos, mas eu disse, bem, eu vou tentar ter um filho agora. Se minha mãe alcançar, maravilhoso. E aí ela alcançou 2 filhos, né? Ela viu 2 netos, meus e mais um da minha irmã. Então, assim, ela viveu intensamente e isso fez uma diferença no momento de morte dela. Impressionante, né? Foi uma morte tranquila. Ela morreu no quarto, junto com a família, não foi entubada, não precisou passar uma sonda, né? Estava com o catéter de oxigênio, que era o que ela precisava para aquele momento, entende? Mas isso foi construído junto com ela. Isso foi construído junto com ela. A gente falava muito desse processo, né? Então, assim, acabou sendo mais tranquilo para todos que viveram esse momento. Então, faz grande diferença. Faz diferença absurda. Jamile, vê, tá faltando 43 segundos, mas eu vou voltar, eu vou te chamar novamente. Porque meu celular vive caindo. Porque tem uma pergunta aqui e eu também quero ainda trazer um assunto sobre o luto, para a gente poder fechar, tá certo? Aí ele vai desligar sozinho e depois a gente vai voltar. Antes que ele desligue, eu vou fazer a pergunta, quando a gente voltar, tu responde. Que Anja perguntou, vocês usam alguma escala de avaliação nos atendimentos terapêutico ocupacional? Aí não começa a responder não, porque vai cair, falta 15 segundos. Aí eu te chamo novamente. Certo. Tá certo? Beleza. Vou chamar porque o Instagram ele desliga automaticamente. Já fiz o convite. Voltamos. Voltamos. Vai lá. Vamos à resposta. Vamos lá. Se existe alguma avaliação que é utilizada. Sim, a escala, né? Pronto. Isso. Dentro do cuidado paliativo, a gente costuma dizer que não tem protocolo, né? A gente tem princípios. Então, alguns princípios que conduzem o cuidado oferecido. Então, assim, eu vou ser muito sincera. A minha prática clínica, eu utilizo escalas de avaliação a mais simples possível. Hoje, eu uso a escala de CATS, que é uma escala que avalia as atividades de vida diária básica, né? Avalia o vestir, o se alimentar, a transferência, a continência, o uso do banheiro. E aí, ela só me diz se o paciente ele faz sozinho ou se ele precisa de ajuda, certo? Por que o CATS foi elegível, né, na minha prática? Porque é uma escala rápida, de aplicação rápida, e que vai me dizer se o paciente ele consegue fazer ou não fazer as atividades básicas dele. Tá? E hoje a equipe ela consegue entender, por exemplo, quando eu coloco no prontuário CAT-5, a equipe consegue entender que o paciente, dentro das atividades básicas dele, ele não consegue fazer uma atividade, e que normalmente a gente deixa claro, define qual é, tá certo? Então, assim, o CAT, ele permite, eu já usei a MIF em alguns momentos, mas percebi que ela, para o paciente, né, que tem esse perfil, neste momento de internamento, ela era longa e ela não me trazia dados que agregassem valor à minha intervenção. Então, eu preferi aplicar uma escala mais breve e mais direta, para não deixar de aplicar uma escala funcional, mas que é mais simples, tá? Existe também uma escala que não é específica da TO, né? Que é o McGill. O McGill é uma escala de dor que avalia a dor de forma multidimensional.
Então, ela vai me dizer, por exemplo, se a dor é uma dor sensorial, se é uma dor física, se ela é uma dor espiritual, se ela é uma dor afetiva, né? Então, é uma escala, está disponível na internet, McGill, o nome dela, é uma escala longa, que normalmente, quando a gente usa, eu uso como intervenção. É aquele paciente que a gente foi, né, e não negou o contato, disse que não queria conversar, que não estava bem por conta da dor. E aí a gente respeita isso. Então, no segundo momento, numa segunda tentativa, ele continua com a mesma justificativa, mas eu coloco a minha disponibilidade, né, do cuidado para ele. E aí eu digo, sempre brinco, ó, qualquer coisa pode gritar que eu estou por aqui. E aí, na terceira vez, se o paciente ele continua me negando com a mesma justificativa da dor, aí a gente volta e eu faço o convite a ele a pensar sobre essa dor. E aí é quando eu apresento a escala do McGill, e realmente é uma escala longa, é cansativa. Então eu preciso ter vínculo com aquele paciente, e aquele paciente precisa estar disponível para isso. O que é que a gente percebe? A gente usa muito a escala EVA, né, que é a escala visual analógica da dor. Então, assim, eu tenho até um exemplo aqui. Não sei se dá para ver, dá? Pronto, vai de 0 a 10. Então, a gente sempre pergunta, essa dor que você está sentindo, de 0 a 10, onde 0 é sem dor nenhuma e 10 é a pior dor do mundo. E aí a gente percebe que o quê? Quando o paciente ele tem uma dor de baixo para moderado, a gente consegue intervir bem com ele, né? Então, a partir de 6, esse paciente pontuou mais de 6 na escala EVA, a gente já vai ter uma dificuldade um pouco maior. E aí a gente só se colocar nesse lugar. Quando a gente está com muita dor de cabeça, a gente consegue pensar em muita coisa. A gente não quer nem conversa com ninguém, né? A gente não quer conversa, né? E com um paciente no hospital não vai ser diferente. Um paciente em cuidado paliativo, um paciente oncológico não vai ser diferente. Então, às vezes esse limiar dele está até modificado por conta da interferência de outras questões, né? Então, a gente trabalha muito, por exemplo, com técnicas, uma técnica específica da terapia ocupacional e cuidado paliativo, que é a distração dirigida, né? Que é tentar tirar o foco da dor daquele paciente. Aí a psicóloga que trabalha comigo sempre brinca, Jamile, você não consegue fazer o paciente parar de pensar na dor. Eu digo, não, mas eu não quero que ele pare de sentir a dor. Ele vai continuar sentindo, mas a percepção dele vai estar desviada para algo que dá prazer, né? Então, a gente consegue explicar isso fisiologicamente muito bem, né? Então, as vias cerebrais vão ser modificadas pelo estímulo doloroso e pelo estímulo do prazer. Mas isso, de fato, a prática clínica da gente mostra que pacientes que pontuam de 6 para baixo na escala EVA, tá certo? Mas assim, e aí algumas escalas específicas, né, da própria oncologia, porque aí vai dependendo de cada área. A gente usa muito o ECOG, que vai falar sobre os sintomas que o paciente tem e o nível de funcionalidade, o quanto esses sintomas estão interferindo nesse nível de funcionalidade, tá? Mas não é uma escala específica da TO. Isso é uma escala oncológica que o médico ele pode fazer, o fisioterapeuta pode fazer, o enfermeiro faz. Então, é a gente avaliar o grau de sintomas e o grau de funcionalidade. A gente vai ouvir falar muito de funcionalidade em cuidado paliativo, porque ela, de fato, é um prognóstico, ela tem um valor prognóstico para aquele meu paciente. Tanto que aquele gráfico que eu mostrei inicialmente, a proporção de cuidado paliativo, ele vai aumentando de acordo com a queda da funcionalidade. Exatamente. Então, é inversamente proporcional. Quanto maior a funcionalidade, menor o cuidado paliativo. Quanto maior a dificuldade, né, a dependência funcional, mais esse paciente ele precisa do cuidado paliativo. Amiga, o luto. Como trabalhar o luto? Quando trabalhar o luto? Desde quando recebe o diagnóstico ou só no momento da despedida? Como trabalhar com o paciente, com a família, com os dois. É mais difícil trabalhar o luto com o paciente ou com a família? Com a família. Com a família, com certeza. Né? A gente a prática fez a gente discutir muito sobre essa questão do luto. É algo que a gente constantemente discute com a equipe. E aí muitas categorias ainda têm a discussão de que o luto é um objeto de trabalho de quem?
Então, a psicologia, por exemplo, acredita, né, alguns psicólogos, que o luto é um objeto de trabalho do psicólogo. E o que é que a gente defende enquanto terapeuta ocupacional? Se esse luto está interferindo no desempenho, no fazer do sujeito, ele é também do terapeuta ocupacional. E, na verdade, nem é também, ele é passivo às intervenções do TO, porque, na verdade, ele é do paciente, né? E aí fica os profissionais querendo discutir o luto, por exemplo, de quem é. De quem é o luto? Não, o luto é do paciente. Na verdade, aquele é um contexto de cuidado que outras categorias podem interferir energia e o cuidado para aquilo, né? Então, assim, o luto, a gente precisa pensar também não o luto só o luto da morte, o luto da perda. Quando a gente fala da funcionalidade, o paciente em cuidado paliativo, ele está muito mais exposto a essas perdas, né? E a esse luto funcional, tá? E quando isso é bem trabalhado, e quanto mais precoce isso é trabalhado, a gente consegue ter um desfecho melhor. E aí, quando eu digo que é mais difícil trabalhar com a família, por quê? O paciente, ele sente que não está bem, né? E aí ele começa a ressignificar, e aí quando eu falo, quando é bem trabalhado, é quando a gente consegue, junto com esse paciente e essa família, ressignificar essas perdas. Então, às vezes a gente perde, né? Mas a gente começa a ver outras possibilidades diante dessa perda. Essa perda proporcionou uma mudança de visão, de olhar para outras questões que talvez para a gente nem era tão importante antes. Então, assim, e para a família, a questão de identificar e aceitar essa perda do paciente e essa aceitação, para a família isso é muito mais difícil. Quando a família interage e em cuidado paliativo, essa família faz parte dessa equipe, né? A família faz parte da equipe em cuidado paliativo. Sem a família junto, não adianta o investimento de toda uma equipe, é hiper mega master, porque a família vai desconstruir isso. Se eu começo a identificar o que é importante para o meu sujeito e como ele está encarando essas perdas, e a família entende de uma forma diferente, ela vai desconstruir, né? Ela vai querer, ela vai super proteger, ou ao mesmo tempo ela vai dizer que aquele paciente ele não tem nada, ela vai negar esses processos de perda. E isso vai deixando o processo muito mais difícil para o paciente, né? Então, em linhas gerais, como a terapia ocupacional trabalha, é isso, é ressignificando essas perdas e ampliando esse olhar, para que, apesar da perda, e aí ela é progressiva, a gente vai criando outras possibilidades, outros olhares, entende? Uhum. Jamile, eu queria agradecer, mas antes eu queria dizer assim que eu enxergo cuidados paliativos como uma grande oportunidade, né, para o paciente de resgatar algumas relações, né, acabar com algumas mágoas, enfim, esse momento de finitude, ele leva a grandes reflexões por parte do paciente, né? Mas, principalmente, eu costumo dizer que é uma grande oportunidade os cuidados paliativos da família poder se despedir de quem se ama, né? Porque triste de verdade é quando a gente, sei lá, chega à noite, um pai sai para o trabalho e é atropelado E não volta. morre repentinamente, né? Difícil, triste de verdade, é uma morte repentina, onde a gente não tem a oportunidade de dizer eu te amo, me desculpe, adeus, até breve, nos encontraremos em algum outro momento, né? Enfim. E eu acho que os cuidados paliativos dão essa oportunidade, assim, de você ir identificando aos poucos que aquela pessoa querida está partindo e você ter a oportunidade de zerar, né? Tudo ali com aquela pessoa e poder se despedir dela. Né? Eu queria agradecer demais, demais, demais a sua presença. Sabe que eu adoro você, adoro ouvir você falar sobre cuidados paliativos. Não foi à toa que eu pensei em você, né, para participar dessa live aqui pelo CREFITO 1. Muito obrigada mesmo.
Eu é que agradeço. Eu não vou mentir, muito nervosa, porque eu não. Essas tecnologias, assim, para mim, não faz parte do meu rol. Mas eu agradeço muito, Amanda, pelo convite e pela possibilidade de falar disso. Eu acho que a gente podia ficar aqui mais um bocado de tempo Com certeza. conversando. Tem muita. Uma coisa vai puxando a outra e a gente vai passando várias histórias na cabeça da gente. Mas, assim, algo que eu quero deixar é que a terapia ocupacional, ela atua com o paciente desde esse diagnóstico até o momento de morte e pós-morte. Então, eu costumo dizer a todos os residentes, aos estagiários que passam por essa experiência na oncologia, às vezes o paciente está lá em processo ativo de morte, e aí olham para a gente e fazem assim, e agora? A gente vai fazer, porque o paciente está aí, né? Então a gente vai dar medidas de conforto a ele. Então a gente vai fazer, a gente vai estimular para que aquela família faça uma massagem, que a gente mude de posição, porque às vezes o paciente está com um nível de consciência tão rebaixado que ele não consegue nem dizer o que é que está ruim, o que é que está doendo, o que é que está desconfortável. Então a gente vai mudar de posição, a gente vai observar a face daquele paciente. A gente vai colocar sim uma música que o paciente já tinha dito a gente e que a família conhece, que tem valor para ele, a gente vai botar uma música para ouvir. A gente vai estimular a família a tocar. Se a família não conseguir tocar, a gente vai tocar junto. Então, assim, existem várias possibilidades de cuidado. E a gente ampliar esse olhar da TO, da terapia ocupacional, não apenas para resgatar a função, mas também para ressignificar essas perdas até o momento de morte. E aí o retorno é fantástico da família. Eu costumo usar um termo que eu criei, né, é o partejamento da morte. Então eu partejo muito essa morte, né? Eu estou ali do lado do meu paciente. E já chegou o paciente olhar para mim e eu dizer assim, ó, eu estou indo embora porque deu minha hora. E ele olhar para mim e dizer, eu também estou indo, né? E eu olhar para ele e dizer, então fique bem, né? Fique bem. E ele apertar minha mão e ali ser a despedida. E a esposa estar tranquila do lado, né? Então, assim, isso também tem um impacto muito grande na vida da gente enquanto pessoa, porque a gente passa a ver a vida de uma forma... É impossível não ver a vida de uma forma diferente. A gente começa a dar valor a coisas que, para tantos, são detalhes, né? E por isso que é talvez a naturalidade de falar tanto da morte de uma forma não, menos sofrida, por entender que isso faz parte do processo de vida e que a gente não vai viver em favor da morte, mas a gente vai viver a vida que a gente tem da melhor maneira e proporcionar essa vida aos pacientes da gente. Então, assim, muito grata pela oportunidade de estar falando sobre cuidado paliativo e agradecer pela atenção aí, pelas perguntas de vocês, pela troca. Eu acho que a gente está em constante aprendizado, né? A gente aprende todo dia com o paciente da gente. Cada paciente traz um aprendizado novo. Cada escuta familiar traz um aprendizado novo e faz a gente olhar de forma diferente para a morte, né? Com certeza, amiga. Parabéns pelo belo trabalho que você está fazendo, viu? Um beijo. Obrigada a todos pela Obrigada, presença até tchau. agora. E a gente se encontra na próxima semana com mais uma live. Beijo. Cheiro, Tchau. tchau.